Bom, ainda sobre a questão da oferta do transporte gratuito no dia 30 de outubro agora, domingo de eleição, só lembrando então que a Justiça, o STF, já considerou que as prefeituras podem oferecer esse transporte gratuitamente, que isso não fere a lei eleitoral, não pode ser considerado improbidade administrativa. Eu vou voltar nesse assunto aqui, porque quando eu falei disso ao longo da semana, um ouvinte me perguntou assim, mas se o prefeito concede agora o transporte gratuito, depois na eleição municipal, daqui a 2 anos, se ele for candidato e oferecer novamente o transporte, não é crime eleitoral, que é o prefeito oferecendo transporte gratuito? Gente, não é prefeito, não é a pessoa do prefeito que está oferecendo o transporte. É a prefeitura. A prefeitura de cada cidade, a concessionária do serviço de transporte de cada cidade pode liberar a catraca e circular sem cobrar passagem. É um direito do eleitor, já que votar é obrigatório no Brasil. E muitas pessoas deixam de votar porque não têm o dinheiro da passagem. Então, não é um ato de improbidade, não fere a lei eleitoral, nem agora, nem na campanha daqui 2 anos as prefeituras. Porque é a prefeitura, como instituição de cada cidade, que vai estar garantindo ao eleitor que ele tem direito de votar. Além disso, a prefeitura oferece o transporte para todos. Não é para quem vota de um lado ou para quem vota do outro. Não é para quem vota em mim. Não tem uma seleção de eleitores que podem usar o transporte gratuito. É para todos. Só falando aqui de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que já havia anunciado que não vai fornecer transporte gratuito no dia 30, recebeu um prazo agora de 48 horas para se explicar, para dizer por que São Paulo, a capital mais rica do país, não vai oferecer o transporte de graça para os eleitores, como o STF já disse que é permitido. Vamos fazer nossa conexão com Brasília agora, Fábio? Vamos nessa, o João Pedro Melo está na linha com a gente e vai falar justamente a respeito desse julgamento que acontece no TSE. A Adriana Araújo abriu o Entre Nós de hoje falando também sobre fake news e o João Pedro Melo traz mais detalhes para a gente. Diga, João Pedro, boa tarde. Oi, Fábio, boa tarde para você, para a Adriana, para todos que nos acompanham. A gente está de olho nessa questão, porque esse julgamento está marcado, então, para amanhã, né? Ele começa à meia-noite, vai até às 11h59, e é a primeira vez que a gente aqui em Brasília acompanha um julgamento virtual do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse julgamento, os ministros estão analisando, então, essa questão referente exatamente aí aos pedidos de resposta de uma campanha ou de outra. Eles vão analisar a decisão da ministra Maria Buchianeri. Inicialmente, ela concedeu 164 inserções de 30 segundos para o ex-presidente Lula, mas concedeu um recurso pedido pela campanha de Bolsonaro. Então, tudo isso está sendo analisado a partir de meia-noite de hoje, né, indo até às 11h59 de amanhã. É um julgamento rápido, mas um julgamento que pela primeira vez vai ser feito de maneira virtual pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom, sobre essas questões, a gente tem também aí, depois de um registro de 1.600% de aumento nos alertas sobre a questão de fake news, o Tribunal Superior Eleitoral vai intensificar aí o combate a esse tipo de notícia até o segundo turno da eleição. Dados do TSE mostram que foram mais de 12.500 casos de suspeita de desinformação ao longo desse processo eleitoral. E aí as plataformas tiveram uma reunião ao longo dessa semana com o Tribunal Superior Eleitoral, as plataformas digitais, exatamente para discutir como ia funcionar o combate a essa questão. E a gente tem acompanhado, principalmente ao longo dessa última semana, que algumas postagens já estão sendo caracterizadas como notícias falsas, tanto no Instagram, Facebook e em diversas redes sociais. Isso já está acontecendo, está aparecendo um selinho lá de notícia falsa para que as pessoas fiquem atentas com relação a essa questão. Bom, somente a partir do início do segundo turno, mais de 5.800 registros foram feitos, o que dá aí mais ou menos 500 denúncias por dia. Foram 22 mil denúncias feitas para a corte desde junho desse ano e o TSE, então, está buscando aí uma solução para que esse segundo turno, a gente pode dizer assim, não tenha tanta desinformação como a gente está acompanhando, tanto de um lado como também do outro, ou seja, das duas campanhas. Bom, vai ser difícil. Para esse segundo turno vai ser bem difícil, porque, na verdade, não é nem enxugar gelo que a gente está fazendo, porque enxugar gelo significa que você está, de alguma forma, contendo ali. Aí já escorreu, foi tudo. Como eu disse, é uma inundação de fake news. A gente está a 9 dias das eleições e, ok, podemos conseguir conter alguma coisa nessa semana final, dependendo do julgamento e das punições para cada um dos lados
nesse julgamento do TSE, que termina amanhã à noite, João Pedro, mas resolver só fazendo uma mudança muito rigorosa na lei eleitoral para as próximas eleições, para os próximos pleitos. 2018 já ensinou para a gente que a lei não acompanha o ritmo das redes sociais. Nós tivemos 4 anos que o país poderia ter se preparado para isso. Isso não aconteceu. E, de novo, a gente está às vésperas de um segundo turno com a população nocauteada, literalmente, por fake news. É isso, Adriano e Fábio, só para a gente trazer também uma discussão no bastidor aqui do Congresso Nacional, que a gente tem alguns parlamentares já falando em uma outra mini-reforma eleitoral. A gente teve aquela mini-reforma eleitoral no ano de 2018, pouco antes da eleição, e agora a ideia é tomar essa decisão já para 2026. Não sabemos se isso de fato vai para frente com o novo Congresso que está entrando, mas é o que está sendo discutido também nos bastidores aqui do Congresso, tanto na Câmara como aqui no Senado. Tá certo, João Pedro, falando ao vivo de Brasília. Nossa conexão com Brasília tá ligadaça aqui. Sempre. Surgindo qualquer notícia, avisa a gente, porque de agora até o dia 30 a temperatura sobe muito. E sobre essa possibilidade, Fábio, de uma reforma, uma nova reforma na lei eleitoral, difícil é ter voto, né? Quando os próprios políticos fazem da fake news um instrumento de política que é absolutamente horroroso, que jamais poderia ser usado por gente séria, como é que vai ter voto para mudar uma reforma que puna algo que eles fazem na rotina? O crime que é cometido na rotina por quem vai votar uma eventual reforma eleitoral na lei eleitoral. É difícil demais.